Vamos lá. Gente, hoje eu gostaria de conversar com vocês um vídeo sobre, não diria teologia, mas apenas refletir um pouco sobre as questões da fé cristã. Fazia muito tempo que eu queria falar algum assunto relacionado à religião no nosso canal e eu realmente não tinha tido todo esse ímpeto, né, em falar. Eu não sou nenhum teólogo formado ou alguém que fez uma pesquisa muito profunda na área sobre, mas eu acho que eu posso pensar um pouco sobre, não só por fazer parte da fé cristã ou mais especificamente do protestantismo, mas eu acho que vale a pena pensar um pouco, sobretudo porque Deus é algo que ocupa a minha mente, seja na filosofia, nas ciências sociais, dentro da história. A conversa sobre Deus, ou o que as pessoas dizem sobre Deus, me importa muito, eu gosto de estudar. Então hoje eu gostaria apenas de elaborar um raciocínio breve, pequeno, em cima da ideia do amor ágape de Deus. Então vamos lá para mais um vídeo e vamos começar a aula. Algumas questões que eu queria trazer. Conversava com os meus amigos, meus familiares e todas as pessoas que rodeiam o meu ambiente do dia a dia. Eu conversava sobre isso porque realmente faz mais ou menos cerca de uma semana que esse tema tem de alguma forma não me perturbado, mas tem tido algum tipo de interação com o meu ser. Então, primeiramente, basicamente, o que eu gostaria de dizer é: Deus é pleno e perfeito em si. Deus é a causa de si mesmo. Se Deus é a causa de si mesmo, na crença cristã, Deus também é a perfeição. Ele é a perfeição, ele não tem perfeição. Ele é a própria perfeição. E ele é a própria plenitude de tudo o que há. Então entra-se num grande parafuso, porque quando eu me deparo com essa questão, a primeira pergunta que eu faço é: então, se Deus é pleno, Deus é perfeito, quando eu olho para o mundo e eu vejo o mundo imperfeito, quando eu olho para mim e me vejo imperfeito, eu questiono. E eu questiono o quê? Questiono a criação. Então eu digo: se Deus é pleno nele mesmo, se Deus é absoluto nele mesmo, se Deus é a causa de si, se Deus é a própria perfeição, por que é que ele cria um mundo que supostamente dá errado? Ou acontece tudo o que acontece? E aí a resposta ela pode ser, ela aparentemente é simples, porque o ato de criar é um ato de amor. A criação, a criatividade, ela envolve algum tipo de amor, seja por aquilo que você, seja pelo outro, ou seja por aquilo que você esteja fazendo. Quando nós pensamos em grandes músicos, grandes poetas, grandes artistas, nós pensamos que esses camaradas, eles de alguma forma criam, elaboram toda essa poesia, né? Mas porque envolve algum tipo de amor, essa poiesis, esse ato de criar, de dar criatividade. E aí eu entro em um outro parafuso, porque se Deus é pleno e perfeito, ele é a própria perfeição e ele é a própria plenitude, ele não pode criar nada além de si, porque se ele cria algo além de si, perfeito e pleno, ele não está criando, correto? Ele está se estendendo. E o verbo de quando Deus cria o homem, em Gênesis, na essência da criação, o verbo lá em hebraico é bara. E bara tem sido traduzido como ex nihilo, que significa então criar a partir do nada, sem uma pré-existência, sem uma pré-substância. Então esse é o dilema que eu me encontrei. Se Deus cria, ele não pode criar algo perfeito e pleno. Porque se ele cria algo perfeito e pleno, ele não está criando. Ele não está fazendo a partir do nada. Ele está se estendendo. E a conclusão é a seguinte: que na crença cristã nós estamos criados. Esse é um dado teológico, bíblico, né, das escrituras sagradas, que nós estamos então criados. Se nós estamos criados, nós temos que lidar com esse dilema.
Nós precisamos de pensar sobre esse dilema. Como Deus, que é pleno e absoluto e perfeito, cria um mundo que nós vemos que não é perfeito, que não é absoluto, que não é... eu quero abrir um parênteses aqui para dizer que eu estou realmente fugindo das respostas tradicionais, convencionais que nós encontramos no meio teológico. Porque o meio teológico resolve tudo isso numa desbaratinada só, dizendo que é o pecado. Aí a gente vai lidar com outra coisa que é o livre-arbítrio. Aí nós vamos lidar com outra coisa que é a permissão de Deus em dar o livre-arbítrio, tendo a consciência ou a onisciência de que daria errado. Aí nós vamos entrar em outra questão, se há livre-arbítrio, porque se Deus sabe de todas as coisas, fica difícil de você conciliar algum tipo de não influência ou omissão por parte de Deus. Mas, volta tudo, vamos continuar dessa leitura não convencional que eu estou tendo. Então, eu penso o seguinte, para conciliar isso. O fato de Deus criar, ele precisa de criar do nada, ele cria algo incompleto, não é pleno, que somos nós, que é o mundo. Ele cria algo que não é perfeito, que somos nós, que é o mundo, que é o cosmos. Ele cria algo que não, repito, que não é pleno, que não é absoluto, que não é perfeito. Porque essa era a possibilidade de nós existirmos. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu não quero que você se atente propriamente ao esquema teológico, o sistemático da teologia que eu estou elaborando, mas eu quero que você se atente a isso. Que o fato de Deus criar algo que é limitado, que contém limites, que não é pleno em si, é um ato de amor. E quando eu digo que é um ato de amor, eu estou indo mais profundo. Porque Deus poderia não abrir mão da plenitude da perfeição da existência. Porque Ele é assim. Quando Ele cria algo que não é pleno em si, quando Ele cria algo que não é absoluto em si, ele está criando algo diferente de si, mas o grande dilema ou a grande solução que realmente me chama a atenção é o ato de amor, porque se Deus cria em ato de amor, eu estou querendo dizer, e isso é muito profundo, que o amor de Deus é diferente do nosso amor. E aí eu queria trazer isso para a nossa realidade, e a partir daí você pode jogar tudo fora que eu falei. Se você não concorda, ninguém é obrigado a concordar com as elaborações e os raciocínios que as pessoas fazem, mas a partir daí eu gostaria que você prestasse bastante atenção. A realidade é o seguinte: na modernidade ou nos tempos contemporâneos dos quais nós existimos, a ideia de amor é uma ideia de alargar as suas fronteiras, alargar a si mesmo. Então vamos parar e vamos pensar um pouco. Vamos pensar na maneira como nós experimentamos o amor. Não é uma questão de conatos ou de sobrevivência spinoziana, que todos nós nascemos com um instinto, uma pulsão para a vida, pela preservação da nossa existência, pela preservação da nossa vida. Então aí o que nós fazemos? Nós juntamos com outra pessoa, preservamos, perpetuamos a espécie e todas as questões, até mesmo biológicas. Não é uma questão apenas disso. A questão é que o amor na nossa consciência contemporânea ou pós-moderna é um amor de alargar as suas fronteiras, de estender a si mesmo. Então, quando nós amamos aquela pessoa porque aquela pessoa satisfaz os nossos desejos e faz com que nós ampliemos a nossa existência. Então, aquela pessoa faz de nós o quê? Faz com que nossa potência de agir aumente. Então essa pessoa chega perto de nós, você está num dia esmurecido, triste, essa pessoa chega em casa e você fica feliz, alegre, contente. Até então você fica com essa pessoa. A partir do momento que essa pessoa não tiver mais essa reação, ou em você, essa pessoa não obter mais essa reação de satisfação, ou de alargar as suas fronteiras, ou de aumentar a sua potência de agir, o que a gente faz? A gente larga, a gente separa, a gente divide, a gente sai, né? A gente sai dessa pessoa porque essa pessoa não está fazendo para nós tão bem quanto ela fazia antes. De igual forma, essa maneira de enxergar, nós podemos ampliar para as outras áreas. Um exemplo disso é a teologia da prosperidade. Quando você vai para uma igreja que prega a teologia da prosperidade, geralmente você está ou com uma doença, ou está passando dificuldade financeira, ou você está precisando de algum tipo de milagre e você vai até essa igreja.
Você vai até essa igreja, por quê? Porque sua potência de agir está negativa, está baixa. Você está pequenininho no mundo. O mundo está te dando uma sova. Então você está apanhando pra caramba. Você vai para lá, por quê? Porque você quer ampliar a sua existência. Aí você vai para lá e você quer o quê? Você amplia a sua existência, ganhando um carro, comprando uma casa, acreditando que o amanhã vai ser melhor, que vai dar tudo certo, que você vai conseguir, que se você batalhar você vai ter, que você vai ter uma família perfeita, que o seu pai vai parar de beber, que a sua mãe vai parar, enfim. E assim você vai ampliando o seu ser, a sua existência. É assim que nós demonstramos o amor para Deus na contemporaneidade. Um amor de Deus que faz com que nós queremos o quê? Que a nossa existência se amplie, se alargue. Nós queremos aumentar. E os relacionamentos cada vez mais se tornam descartáveis por causa disso. Porque se eles não ampliam a nossa existência, se eles não aumentam nossa potência de agir, nós então descartamos, correto? Agora, nessa concepção que eu estou dizendo para vocês, que Deus, sendo perfeito, abriu mão da plenitude, da perfeição de si, a fim de criar algo diferente dele, que se ele cria algo do nada, tem que ser diferente dele, e é diferente no sentido que não tem... que não é perfeito, não é pleno em si, eu estou dizendo que o amor de Deus é diferente. O amor de Deus não se amplia, o amor de Deus recua. E aí está a grande sacada. Porque se o amor de Deus recua, aquela frase de que Deus não é tão democrático assim, que as pessoas dizem, se a democracia burguesa significa você garantir o direito à propriedade, à vida e à segurança, realmente Deus não é democrático, porque Ele amplia esse conceito. Não é uma questão de você garantir o seu espaço e o meu direito começa onde termina o seu. Não, é uma questão de eu abrir a minha porteira, ou melhor, diminuir a minha fronteira, diminuir a minha cerca para que a sua posse, para que o seu espaço seja ampliado. Nós só existimos porque Deus recua. Entende a profundidade disso? E não importa que tipo de recuo, é por isso que eu estou falando do amor ágape de Deus. Não importa que tipo de recuo que Deus esteja tendo nessa visão. Ainda que que ele precise de descer do céu, deixar a plenitude da sua glória se fazer entre nós carne, corpo, sangue, sentir fome, sede. Não importa se ele vai precisar de deixar a sua majestade, toda a sua glória e onipotência e se fazer entre nós uma pessoa que vai suar sangue por um estresse radicalizado, exorbitante que irá passar. Não importa se para isso Deus Todo-Poderoso precisa de morrer no madeiro ou numa cruz. Porque o amor de Deus é um amor que recua e não um amor que se estende, que se alarga, que suprime a sua existência. É porque Deus recua que nós existimos. É porque Deus recuou que nós podemos existir. E eu acredito que quando Jesus disse para nós amarmos a Deus, para nós o amarmos, eu acredito que é isso que está implícito. Porque essa é a mensagem do Evangelho, não é uma mensagem de teologia da prosperidade. É uma mensagem diferente, porque aquele que quer ganhar a vida, que quer alargar a sua existência, sua potência, sua vontade de agir, esse perder lá. Mas aquele que perder a vida, esse ganha lá. A matemática do reino de Deus é uma matemática diferente, porque o que mais serve não é o menor. No reino de Deus, aquele que serve mais é o maior. Expressão clara do Novo Testamento, que eu diminua a minha fronteira para que Deus cresça, que eu diminua a minha fronteira para que Deus... Não é um amor de alargar a existência, é um amor de recuo. E nós temos tanta dificuldade de amar dessa forma, nós temos tanta dificuldade de lidar com essa realidade cristã, porque isso é o cristianismo. Então, dentro dessa ideia, eu gostaria simplesmente de dizer isso para vocês, que essa semana, esse raciocínio de que Deus, sendo perfeito e pleno, poderia continuar na dele, quietinho na dele, mas resolveu criar por um ato de amor, e o amor de Deus é um amor que se recua para que o outro exista. Dentro dessa concepção, eu assumo para vocês que essa semana foi o mais próximo que a minha mente, pequena e limitada, conseguiu
chegar do amor ágape. Até mais, galerinha. Até o próximo Pinceladas do Saber. Não esqueça de curtir, compartilhar, enviar para os amigos. É muito importante. Dê um joinha, um like, comente também. Visite a nossa página no Facebook, a página do Pinceladas do Saber. É isso aí. E tchau!